Boa tarde. Graça e paz do Senhor Jesus. Pela graça dele, nós estamos hoje aqui mais uma vez reunidos para louvarmos e cultuarmos esse Deus maravilhoso. E eu estou pensando nessas últimas semanas, esse período longo de trevas que a gente está vivendo por causa da pandemia. Em março era uma epidemia e de repente virou uma pandemia, ou seja, o mundo inteiro estava contaminado. E isso fez com que a gente, sem dúvida alguma, ficasse receoso, ficasse apreensivo, apavorado muitas vezes, com medo. De repente você vai no mercado, pega um carrinho, eu lembro que eu ia com aquele bactericida no carrinho, 2 panos e um monte de coisa, limpava tudo, aquela loucura, ainda chegava lá, passava o álcool de novo, a minha mão quase derreteu. E se alguém espirrava, você quase morria do coração. Então, sem dúvida alguma, a nossa percepção das coisas ao nosso redor mudou. E agora, nesse momento que nós estamos aqui na Europa, que é um momento de férias, os números haviam caído, menos pessoas estavam sendo contaminadas diariamente, mas agora a contaminação voltou a subir. Por quê? Por causa dos imigrantes, dos turistas, das aglomerações, da falsa tranquilidade e segurança que alguns lugares estão passando para a gente. E eu li hoje no jornal que de ontem para hoje, nas últimas 24 horas, bateu um novo recorde de contaminação no mundo. Mais de 294 mil pessoas foram contaminadas no mundo nas últimas 24 horas. Dia 22 de maio desse ano, o tenor Leszek Swindzinski, da Ópera Real da Polônia. Se o polonês me ouvir, vai falar, ele é um analfabeto, não sabe falar nem o nome de uma pessoa, né? E famosa ainda, né? Ele, com um grupo de médicos que chama Medicantos, foi num hospital em Varsóvia e eles fizeram a interpretação da área da ópera Turandot, de 1926, de Giacomo Puccini, chamada Nessun Dorma. Vamos ver um pouquinho dessa ópera. Nessun dorma, nessun dorma, tu pura principessa nella tua fredda stanza, guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero chiuso in me, il nome mio nessun saprà. No, sulla tua voce lo dirò, quando la luce splenderà. E il mio bacio scioglierà il silenzio che ti fa mia. Il
Esse vídeo eu recebi de um grupo de amigos que foi formado no WhatsApp por causa de um AVC de uma pessoa conhecida que estava aqui em Portugal, brasileira. E a primeira vez que eu vi esse vídeo, eu entendi algumas palavras, mas não conseguia compreender algumas frases. E aquilo ficou na minha cabeça porque mexeu comigo, não só pela emoção, mas pelo que ele falava. E eu comecei a estudar algumas estrofes para saber melhor o sentido. Nessun dorma, que significa em italiano ninguém durma, é uma famosa área do último ato da ópera Turandot, criada em 1926 por Giacomo Puccini. A área refere-se à proclamação da princesa Turandot, determinando que ninguém deve dormir. Todos passarão a noite tentando descobrir o nome do príncipe desconhecido, Calaf, que aceitou o desafio. Eu fico pensando muitas vezes que nós estamos dormindo diante da urgência de Deus para nós, diante da urgência que o mundo tem de conhecer Jesus. O meu filho Eduardo, de 5 anos e meio, todos os dias ele me pergunta: papá, quando que o coronavírus vai embora? Ele vai demorar? Eu quero estar com meus amiguinhos na escola. Eu queria que todos os meus amiguinhos estivessem na minha casa, mas por causa do coronavírus não pode. Eu falei: Edu, vamos orar para ele ir embora. A humanidade está sofrendo. E não é só pelo coronavírus, mas pela maldade que impera nesse mundo, porque o príncipe desse mundo é o maligno. Pelas outras doenças que afligem a humanidade, tantas outras coisas, centenas de milhares de pessoas morrem todos os dias. Jesus, na noite que ele foi traído, ele estava com seus discípulos orando no jardim do Getsemane. Nesse jardim, ele suou gotas de sangue, de tanto sofrimento que ele estava sentindo. Ele estava sendo prensado como a azeitona é para fazer o azeite, e que é o nome de Getsemane. Mesmo antes dele ser crucificado. Por quê? Porque ele sabia o peso que ele iria receber de todos os pecados de toda a humanidade. Todos os pecados de todos os seres humanos, em todas as gerações, iria sobre ele. E aí, ele tinha levado os seus discípulos para orar com ele e pediu para os mais chegados, Pedro, Tiago e João, irem orar com ele. Mas pediu para que eles estivessem orando e vigiando. Abre lá sua Bíblia em Marcos 14, do versículo 32 ao 42. Marcos 14, versículo 32 ao 42. Ou clica no seu telefone, no seu telemóvel. A palavra de Deus diz assim: Então foram a um lugar chamado Getsemane.
Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando-se, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela Tua revelação do Teu amor a nós. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações e que nós possamos entender os Teus propósitos para as nossas vidas. Guarda-nos contigo, Pai. É o que eu peço e agradeço, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Jesus pegou os discípulos que andavam com ele, que estavam com ele, dormindo 3 vezes. Tudo bem, já era de noite, o dia tinha sido cheio, mas Jesus só queria que eles estivessem orando e vigiando. Jesus, Ele quer que eu e você estejamos atentos, orando e vigiando e não dormindo. A hora está chegando. Jesus Cristo está voltando. Nós estamos preparados para a volta de Cristo? Essa fabulosa canção, ela nos fala sobre uma vitória que vem ao alvorecer. Jesus, ele foi crucificado, morreu e ressuscitou logo ao alvorecer do 3º dia. Amém? Aleluia! Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Não, ele ressuscitou. Jesus, ele venceu a morte. Marcos 16, versículo 2 ao 6. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, as 3 mulheres. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Olha a preocupação delas. Elas queriam ver Jesus. E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinha posto ele. O túmulo está vazio, não existe. Jesus não foi enterrado.
Jesus ressuscitou. Jesus, Ele está vivo e Ele quer que eu e você vivamos essa vida dele, nesse mundo de trevas que está. Curiosamente, nessa canção, tem 3 frases que eu achei fantásticas. Depois você pode ir no YouTube e procurar a tradução dessa música. Tem uma hora que fala assim: mas o mistério está fechado em mim. Isso te lembra alguma coisa? Colossenses 1:26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora se manifestou aos seus santos. Jesus se manifestou a nós. Uma outra frase, e que é o desafio na música: o meu nome ninguém saberá. Você já ouviu isso na Bíblia em algum lugar? Vai lá para Apocalipse 2:17. A carta dirigida à igreja de Pérgamo. Olha o que diz ali: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei um maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Lembrem-se que a Charlotte pregou sobre todas essas igrejas aqui nesse ano para a gente. E aí a outra frase fantástica: quando a luz resplandeceu. Vocês se lembram quando uma mulher supostamente foi pega em adultério? E todas as pessoas colocaram ela para ser apedrejada? E aí quem aparece ali? Jesus. Abre aí João 8:12. Depois que Jesus falou: podem apedrejar, mas só aqueles que não tiverem pecado. Como é que ele termina aquela conversa? De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Essa última quinta-feira, antes da nossa reunião, do nosso encontro pelo Zoom, eu recebi um e-mail muito desagradável. Só que logo em seguida começou a nossa reunião. E a Miriam nos trouxe uma excelente reflexão sobre a amizade. A amizade que nós temos, que nós podemos ter, mas principalmente a amizade de Jesus Cristo. João 15:15, Jesus fala assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Você está sabendo o que Deus está falando para Jesus? Você está em contato com Jesus? Jesus, Ele é seu amigo? Ele conversa com você? Ele revela para você as coisas ocultas que Ele tem guardado para aqueles que o amam? Como é que está o seu relacionamento com Cristo? E aí, depois dessa nossa reunião, a gente fica sabendo que uma amiga nossa, da nossa igreja no Brasil, estava indo para a UTI para ser entubada com Covid. E aí todos nós, no nosso grupo, começamos a orar pela Raquel. E isso já era tarde da noite, né? Quase 11 horas da noite mais ou menos, aqui em Portugal.
E nós, eu e Elaine, nós nos colocamos de joelho no chão e derramamos lágrimas, clamando para que Deus fizesse um milagre. Quem conhece a Raquel sabe como essa família é amada. Um dia vocês vão conhecer. E nós estávamos clamando, mas clamando. E aquele e-mail completamente desagradável e equivocado que eu havia recebido, Deus falou assim: sabe o que importa para mim? A vida das pessoas. O resto é perfumaria. O que interessa é a vida de cada ser humano. É isso que interessa. Então ora que eu vou fazer um milagre. E durante a oração eu estava no WhatsApp conversando com o marido dela e a Elaine conversando com o filho, tudo ao mesmo tempo. E o filho dela é médico. E o que acontece? Era mais ou menos quase 2 horas da manhã já. Eu falei, eu vou ver a última mensagem, porque eu queria ligar para ele, né? Eles não podiam estar lá no hospital. Ele fala: na última da hora, a Raquel reagiu. E ela não precisou ser entubada. E o corpo médico fez um procedimento não invasivo. Aleluia. Amém. Deus, Ele ouviu aquele clamor do povo de Deus em vários países do mundo. Ele ouviu o nosso clamor e quase que imediatamente Ele falou: Raquel, não vai ser entubada. Porque a intubação, ou você fica nela e dali você vai para o cemitério, ou você sai dela. E pode sair com muitas sequelas. E a graciosidade de Deus sobre nós, pecadores, Ele deu parecer favorável. Aí eu e a Ana, a gente voltou e a gente continuou orando até as 3 da manhã, chorando, agradecendo a Deus assim. Você sabe quando você fala Deus? O crente às vezes fala: Deus, eu não acredito. Acaba de acontecer um milagre, você fala: Deus, é inacreditável. Não é? E a gente estava assim: Deus, como o Senhor é bom demais. O Senhor não só ouviu as nossas orações, mas atendeu como parecer favorável. Esse é o Deus que nós servimos, que é o leão da tribo de Judá, que é aquele que era, que é e que há de vir. Tem um irmão em Cristo lá no Brasil, ele é youtuber, e ele diz a seguinte frase: vamos tocar terror na terra. E é isso que nós crentes temos que fazer. Obviamente que é o terror no bom sentido, mas é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que acordar, gente. A gente não pode ficar dormindo, que nem os discípulos estavam dormindo quando Jesus pediu para eles orarem, porque ele ia ser crucificado. E às vezes parece que a gente está dormindo. Ó céus, ó vida, olha, está chovendo e agora o frio, eu vou ficar todo molhado, o que vai acontecer? Olha o coronavírus, olha a minha situação financeira. Gente, nós servimos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não é qualquer pessoa. É a pessoa que a gente ora para aquela pessoa que está indo para ser entubada, e Deus fala: não vai ser entubada, pode voltar. E o médico fala: o que aconteceu? A gente sabe o que aconteceu. E a gente quer que esse médico também saiba o que aconteceu. Que a reação dela não foi porque o organismo dela é muito bom e reagiu, não, foi porque Deus interviu. Amém. Os salmos, eles são muito interessantes,
E o Salmo 126, 5 diz aqui: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E o Salmo 30, mesmo versículo, o 5, olha que coisa interessante. Ao anoitecer pode vir o choro, isso depende da sua versão, tá? Mas a alegria vem pela manhã. Agora, não necessariamente na mesma manhã. Porque na mesma manhã pode vir o luto, pode vir a perda, pode vir a morte. Mas a alegria vem pela manhã. O choro durou aquela noite toda e na alegria Jesus, e na manhã Jesus já havia ressuscitado. E aí veio a alegria. Se lembra quando Jesus foi para a cruz, ficou 3 horas, a terra ficou em trevas? Terrível. Mas ao 3º dia ele ressuscitou. Deus está falando para a gente, como título dessa canção, Nessun Durma, não durmam. Não durmam. Ao alvorecer vencerei. Nós venceremos em nome de Jesus se nós orarmos e vigiarmos. Senhor Jesus, tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos encha ao ponto de transbordar e que nós fiquemos atentos, que nós estejamos alerta, que nós possamos buscar o Senhor dia e noite, clamando, chorando, se derramando diante do Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos conduza a lugares mais altos, perto do Senhor. O Senhor é a nossa torre de vigia. Louvado seja o Teu nome, Pai. Amém.